Olá, bem-vindos a mais uma aula de leitura e literatura. Vamos continuar a nossa visita de estudo por Portugal. Na aula passada estivemos de norte ao centro. Hoje vamos continuar do centro até ao sul. Então, vamos continuar então na companhia da Margarida Boto, da Direção-Geral do Património Cultural, que nos fará a visita guiada. Olá, Margarida. Olá, obrigada. Dulce. Vamos então ver qual é o tema da nossa aula de hoje. Carreguei antes do tempo. Então, o tema da nossa aula de hoje é o mesmo tema da aula passada, diversidade e identidade. Continuamos com a ideia de que na base da construção da identidade temos a diversidade. Vamos viajar virtualmente por Portugal, agora de Lisboa até Sagres. Vamos visitar monumentos e sítios do património cultural. Vamos entrelaçar esses monumentos e sítios com referências da literatura. Ou seja, vamos ilustrar esses monumentos e a importância desses monumentos através da literatura. A literatura vai buscar precisamente essas referências e vai transformá-las de uma forma ficcional. Portanto, aquilo que é um facto histórico pertence à história. Dentro da literatura, nós encontramos a reconstrução fictícia de alguns factos históricos. Portanto, não é a mesma coisa. Na aula passada, nós visitámos o Castelo de Guimarães, passámos pela cidade do Porto e fizemos referência ao Jardim do Campo Alegre, que a propriedade pertencia aos avós de Sofia de Melbreiner Anderson. Tivemos a referência ao Rapaz de Bronze, ao livro Rapaz de Bronze. Talvez o Rapaz de Bronze tenha sido criado a partir de uma estátua que existia nesse jardim. Também comemorámos o ano passado, em 2019, o centenário de nascimento de Sofia de Melbreiner. São os grandes autores que fazem parte da nossa matriz cultural, que também firmam a nossa identidade, enquanto nação, enquanto cultura. Passámos pelo Mosteiro do Lourvão e falámos da importância dos manuscritos do Mosteiro do Lourvão. Passámos por Conímbriga, fizemos referência à romanização, a todo o património cultural que nos foi deixado, a importância das vias que nos foram deixadas pelos romanos, o Convento de Cristo em Tomar, a relação com Dom Dinis, com o rei Dom Dinis e com a Ordem de Cristo. Falámos também do Mosteiro de Alcobaça e no Mosteiro de Alcobaça falámos em particular de uma peça arquitetónica, escultural, extremamente valiosa. Não foi, Margarida? Sim, falámos em particular de duas peças escultóricas notáveis, quer do ponto de vista artístico, quer do ponto de vista simbólico. Falámos das estátuas de Dom Pedro e Dona Inês, que foram esculpidas no século XIV e que são referências totais a nível iconológico por toda a Europa e particularmente em Portugal. E representam, sim, de certa forma, o triunfo desse amor eterno que uniu Dom Pedro e Dona Inês. E Dona Inês. É precisamente esse amor eterno e intemporal de Dom Pedro por Dona Inês e de Dona Inês por Dom Pedro que vem aqui ilustrado neste poema de Miguel Torga, que pertence a um dos poemas ibéricos de Miguel Torga. E chama-se Antes do Fim do Mundo Despertar. Antes do fim do mundo despertar, sem Dom Pedro sentir e dizer às donzelas que o luar e o aceno do amado que há de vir, e mostrar-lhes que o amor contrariado triunfa até da própria sepultura. O amante, mais terno e apaixonado, ergue a noiva caída à sua altura e pedir-lhes depois fidelidade humana ao mito do poeta, à linda Inês, à eterna Julieta castelhana do Romeu português. Neste poema nós temos referência precisamente a essa elevação de Dona Inês, a rainha após a sua morte, que está representada no túmulo que vimos na aula passada. Esse amor que, por ter sido um amor cortado antes do tempo, um amor que foi contrariado por forças políticas, por razões políticas, que levou à morte prematura de Dona Inês, esse amor vai triunfar, para além da morte, vai triunfar à própria sepultura. Como? De que modo? Porque Dom Pedro elevou a rainha, vai erguer a noiva caída, caiu em desgraça, à sua altura. Ele, rei, vai elevar Dona Inês, a rainha depois de morta.
Os amores que terminam antes do tempo são amores eternos, são amores intemporais que ficam no nosso imaginário para todo o sempre. E é também o paralelo estabelecido aqui pelo poeta relativamente ao caso de Romeu e Julieta, da obra de William Shakespeare, que nos apresenta um amor trágico, que desapareceu antes do tempo, que não se cumpriu e, como tal, se tornou num amor eterno, à semelhança do amor de Dom Pedro e Dona Inês. E são esses amores que ficam no nosso imaginário para sempre. Vamos então ver aqui sintetizar algumas figuras tratadas na aula passada relativamente à afirmação da identidade da nação baseada na diversidade. Temos a figura de um líder de excelência viriato, Dona Mumadona Dias, Dom Henrique de Borgonha, que vimos que veio precisamente do sul de França, casou posteriormente com Dona Teresa, também designada por Dona Tareja, e tiveram o Dom Afonso Henriques, o primeiro rei de Portugal. Dom Dinis aparece aqui como a referência, o rei poeta, um rei extremamente erudito e que nos deixou as cantigas de amor e as cantigas de amigo, que são marcos fundamentais na literatura nacional, portanto também da nossa identidade nacional, e é uma referência incontornável, para além de ter o seu nome ligado à criação da Universidade de Coimbra. Vamos então iniciar a nossa visita de estudo, a nossa viagem pelo país, agora de Lisboa até Sagres. Em Lisboa iremos verificar e ver vestígios romanos e árabes, ver o Mosteiro dos Jerónimos e visitar a Torre de Belém. Já devem ter percebido que vamos também fazer uma viagem mar adentro. Vamos passar pelo interior do país, por Évora, novamente os vestígios romanos e o Templo Romano. Vamos visitar Sagres, vamos visitar a Fortaleza do Cabo de São Vicente e vamos iniciar por Lisboa. Vamos começar por Lisboa. E então, começamos por uma vista de Lisboa, que todos vocês conhecem. Lisboa, que aqui se traduz na sua versão, na sua vertente ribeirinha e sempre com essa ligação ao rio e ao mar, que fez de Lisboa uma grande cidade portuária desde tempos imemoriais. De facto, há referências, mesmo antes do período romano, dos fenícios, de haver fundadores ou cais fenícios aqui em Lisboa. Aqui estamos no Castelo de São Jorge, o castelo que foi muito reconstruído ao longo dos tempos, mas cuja fundação datará já do período muçulmano. Aqui voltamos ao Teatro Romano de Lisboa, que foi um teatro muito importante e que denotava a grandeza de Lisboa. Aqui uma das estátuas que foi encontrada no próprio teatro. O teatro hoje em dia tem um museu construído em frente, sobre ruínas também romanas, e que explora virtualmente tudo o que seria, reconstitui todo o que seria a Lisboa romana, que era de facto uma cidade imponente, com uma grande importância, sobretudo pelo seu caráter mercantil e portuário. Aqui temos o estádio, a ligação ao mar e ao rio através desta ponte também e deste braço de mar. E voltamos novamente à Lisboa que conhecemos hoje, onde essa vocação ribeirinha se traduz. Então vou-vos apresentar aqui uma sugestão de leitura relacionada com os romanos, que é Astérix e Obelix, que vocês de certeza absoluta que conhecem, e neste título, que é Astérix Legionário, vocês vão encontrar aqui no interior, vão encontrar precisamente esta diversidade num momento em que a legião romana é constituída por gotos, por belgas, por gauleses, porque Astérix e Obelix vão se alistar e vão criar uma tamanha confusão na legião romana, mas isto para vos mostrar que realmente as legiões romanas e toda a identidade é criada com base nessa diversidade. A nossa também. Está aqui uma sugestão de leitura. Vamos avançar um pouco. E vimos há pouco que a cidade de Lisboa teve então viu passarem por si romanos e também árabes, não é verdade? Sim, é verdade. A presença árabe em Lisboa foi muito importante a partir do início do século VIII e foi-se cruzando com as populações anteriores.
Portanto, essa ocupação foi-se fixando já com as populações que existiam anteriormente e teve uma relevância muito grande, aliás, na própria Moraria, que é um dos bairros históricos da cidade, que deu nome justamente por ser habitada em grande parte por populações de origem muçulmana, de origem árabe, melhor dizendo. Muito bem. E aqui não temos um árabe, temos Ulisses, que é um herói mitológico grego. Mas tanto os árabes como os romanos viajaram. E a grande viagem que Ulisses fez foi precisamente documentada pelo poeta Homero na sua Odisseia. E que viagem foi essa? A viagem que Ulisses faz é a viagem de regresso da Guerra de Troia. Nesta obra, Homero fala da Guerra de Troia, na Ilíada, uma epopeia. E aqui também, na Odisseia, uma epopeia, vai-nos falar dessa viagem, após o fim da Guerra de Troia, o regresso de Ulisses à sua casa. Ele, Ulisses, era rei de Ítaca e, portanto, vai tentar regressar à sua ilha Ítaca. Vai ser uma viagem muito longa, vai demorar 10 anos, tal e qual como demorou a Guerra de Troia. Reparem que 10 anos para regressar a casa. É muito tempo. Então, essa viagem, que demorou 10 anos, fez com que Ulisses pudesse ter passado por muitos territórios. E mitologicamente, ou miticamente, melhor dizendo, miticamente, Ulisses terá estado aqui pela costa atlântica e terá passado e fundado a cidade de Lisboa. Daí que, reparem que o nome de Ulisses em grego é Odisseu, e nós já vamos ver quem é Ulisses. O seu nome deu origem a um mito fundador da cidade de Lisboa que chamar-se-ia Ulicipo. É uma fundação mítica da cidade. Portanto, não estamos a falar de realidade, estamos a falar de uma fundação mítica. Aqui estes dois livros são duas sugestões de leitura muito, muito interessantes do Dr. Frederico Lourenço. Aconselho vivamente porque é uma leitura muito fácil, muito interessante e faz parte da nossa bagagem cultural ler a Odisseia de Homero. Ou a Ilíada também, mas sobretudo a Odisseia. Porque a Odisseia faz parte do nosso imaginário também. Sempre que vocês fazem uma viagem, seja ela grande ou pequena, vocês, quando nessa viagem têm muitas peripécias, muitos trabalhos, muita confusão, dizem sempre: para conseguir lá chegar foi uma Odisseia. Estão a ver a referência cultural? É esta. É esta a referência cultural que vocês estão a apelar. Vamos então avançar e vamos ver quem foi Ulisses. É assim que inicia o poema homérico. Eu mostrei-vos a versão para jovens, mas temos aqui também a versão original traduzida pelo Dr. Frederico Lourenço. Então vamos ver. Ulisses, depois de milhentas peripécias, vai dar uma ilha, vai dar um reino, que é o reino dos Fiaces, mas vamos ver como começa então a Odisseia. No canto primeiro. Fala-me, musa, do homem versátil que tanto vagueou, vaguear é andar à deriva, depois que de Troia destruiu a cidadela sagrada, Guerra de Troia. De muitos homens viu as cidades e a mente conheceu. Portanto, viajou por muitos territórios e conheceu o pensamento e a cultura de muitos povos, de muita gente. E foram muitas no mar as dores que sofreu em seu coração para salvar a vida e o regresso dos companheiros. Sofreu dores no coração, portanto, tem um caráter humano. Esta personagem tem também um caráter humano. Na terra dos Fiaces, o rei era Alcino. Ulisses vai ser recolhido por Nausica, a filha muito bela de Alcino. E o rei vai perguntar a Ulisses, vai pedir a Ulisses que se apresente, que diga para onde andou e que dê notícias sobre os lugares para onde viajou. Então vai dizer o seguinte: mas diz-me agora tu, com verdade e sem rodeios, por onde vagueaste, a que terras de homens chegaste? Fala-me deles e das cidades que eles habitam, tanto dos que eram ásperos e selvagens, como dos justos. Fala-me dos que acolhiam bem os hóspedes, tementes aos deuses. Portanto, o rei quer saber como eram essas terras e como eram as pessoas que habitavam nelas. Aquelas que são consideradas mais justas, mas também aquelas que não o eram tanto. E vai perguntar
perguntou inicialmente quem seria Ulisses e Ulisses vai se apresentar. Então vamos dar a resposta à pergunta: quem és tu, Ulisses? Ulisses ou Odisseu? Alcino poderoso, excelente entre todos os povos. Sou Odisseu, filho de Laertes, conhecido de todos os homens por meus dolos. Dolo significa estratagemas, ardis, estratégias. Portanto, ele remete aqui já para a sua capacidade intelectual, para a sua inteligência. A minha fama já chegou ao céu, quer dizer que ele quase que se igualou aos deuses. É na soalheira Ítaca, portanto uma ilha cheia de sol, que habito. Nela há uma montanha. Em redor de Ítaca estão outras ilhas, perto umas das outras. Ficamos a saber que Ulisses é filho de Laertes, que tem uma fama inigualável, porque é conhecido de todos os homens, a sua fama já chegou ao céu, que é muito inteligente, é conhecido como o dos mil ardis, e que a sua ilha, e que Ítaca é uma ilha, certo? Então, temos aqui a apresentação de Ulisses como um herói intemporal, um herói que perpassa os tempos. E porquê? Porque ele tem duas vertentes. Por um lado, ele é um herói épico de excelência, um modelo, uma matriz de comportamento ao nível das virtudes aristocráticas e mais perfeitas, mas por outro, ele também é o homem que suporta todas as experiências mais duras, a dor, a solidão. Ora, este lado de suportar a dor, a solidão e as experiências mais duras aproxima-o de nós. Portanto, Homero conseguiu construir uma narrativa épica com um assunto imorredouro, é imortal, e de uma forma, com uma eficácia narrativa tal que foi arrasadora. Reparem que nós continuamos a falar de Ulisses e transformámo-lo, através do nosso imaginário, numa matriz da cultura ocidental. Portanto, faz parte do nosso imaginário. E como vimos há pouco, sempre que falamos de uma viagem, seja ela curta ou longa, pequena ou longa ou grande, o que seja, mas desde que esteja cheia de peripécias, nós consideramos que foi uma Odisseia. Então não será a Odisseia o mito de todas as viagens? É uma pergunta que fica no ar. Mas para além desta relação com os heróis clássicos, Lisboa, como vimos há pouco, não foi, Margarida, tem também uma relação com a presença árabe, sim, certo? Tem uma relação com a presença árabe, embora os vestígios não sejam tão abundantes, porque lembremos que Lisboa teve também um terremoto em 1755, que derrubou e destruiu grande parte dos vestígios da Idade Média e da presença árabe, inclusive romanos. Aliás, o próprio Teatro Romano só foi descoberto depois do terremoto, porque estava completamente reconstruído por outras construções. Mas essa presença é muito forte, nomeadamente na toponímia, nos nomes, em muitos artefactos, em muitos locais, em muitos sítios e em muitas tradições que permanecem na cidade de Lisboa. Então temos aqui uma obra, a Inaudita Guerra da Avenida H. Coutinho. Inaudita significa nunca ouvida, espantosa guerra. Porquê que esta guerra se tornou? É uma ficção. Mário de Carvalho é uma das obras de leitura do 8º ano. Provavelmente muitos de vocês já a conhecerão. É uma guerra extraordinária, porque... Vamos ver como é que inicia esta história. É uma ficção, não se esqueçam disso. O grande Homero, referência precisamente ao autor da epopeia homérica, portanto, o texto homérico que nós vimos há pouco, a Odisseia e a Ilíada. Nós vimos a Odisseia. O grande Homero, às vezes, dormitava, garante Horácio, outro poeta. Outros poetas dão-se a uma sesta de vez em quando, com prejuízo da toada, do tom e da eloquência, da beleza do discurso. Mas, infelizmente, não são apenas os poetas que se deixam dormitar. Os deuses também. Quer dizer, dá-nos aqui um caráter humano destas personagens tão de excelência. Assim aconteceu a Clio, musa da história, que, enfadada da imensa tapeçaria milenária a seu cargo, repleta de cores cinzentas e coberta de desenhos redundantes e monótonos, deixou descair a cabeça loura e adormeceu por instantes, enquanto os dedos, por inércia, continuavam a trama. Logo se enlearam, quer dizer, confundiram, dois fios, e estes fios são os fios do tempo. E no desenho se empolou, se criou, um nó, destoante da lisura do tecido. Amalgamaram-se então as datas de 4 de junho de 1149, que é dos árabes,
e de 29 de setembro de 1984. Reparem que houve ali uma troca dos dois últimos números e foi isso que provocou a confusão. Essa confusão vai fazer com que, num mesmo momento, haja um encontro de personagens de tempos diferentes. Os árabes vão se encontrar em plena Avenida H. Coutinho com os automobilistas que aí transitavam em 1984. Porquê é que isso tudo acontece? Porque Clio vai adormecer e vai criar essa confusão entre os dois fios temporais. Dão-se uma série de peripécias, uma grande confusão, os automobilistas acham uma odisseia, exatamente, uma odisseia, mas no final a deusa Clio acorda do seu sonho e vai reconduzir cada personagem ao seu tempo. Esta é uma sugestão de leitura que vos deixamos, extremamente interessante, que alguns de vocês já conhecerão e que serve para ilustrar de uma forma ficcional referências culturais e referências históricas. Mas é uma ficção, não se esqueçam disso. Vamos avançar na nossa visita. Temos agora um dos monumentos mais emblemáticos da cidade de Lisboa, que é o Mosteiro dos Jerónimos. O Mosteiro dos Jerónimos foi mandado construir por Dom Manuel, o designado Rei Venturoso, um dos reis mais ligados à epopeia dos descobrimentos. Ele reinou desde 1495. Aqui vínhamos uma imagem ilustrativa do que seria a Praia de Belém em frente. Aqui temos a própria imagem do rei e da rainha, escultados por São Jerónimo, respectivamente, e por Dom João, São João. E aqui temos o túmulo do grande poeta Luís de Camões, que está sepultado aqui neste mosteiro em honra à sua grandeza. Aqui vemos as extraordinárias abóbadas de João de Castilho da igreja do convento, que são notáveis pela complexidade e pela altura. Quando vocês lá forem, podem reparar quão altas e complexas é esta trama de abóbadas. E aqui o claustro, que ainda hoje, que seria na altura um espaço de recolhimento e de meditação, e que ainda é hoje palco para grandes concertos e grandes reuniões europeias. Aqui vemos um dos símbolos de Dom Manuel, um dos símbolos referenciais de Dom Manuel, a heráldica, e aqui vemos uma chave de abóbada com a reconstrução de 1885, já muito mais tardia. Muito bem, vamos continuar a nossa viagem, já falaremos um pouco mais à frente. Vamos agora, vamos só aqui documentar um aspecto importante, que é a questão do imaginário dos descobrimentos, os seres estranhos, fantásticos que nos surgem. Deixo-vos também uma sugestão de leitura, o livro dos seres imaginários, de Jorge Luís Borges. É uma leitura um pouquinho mais complexa, mas que pode ser bastante interessante para alguns que estejam já num nível de leitura mais avançado. E temos aqui um poema da mensagem de Fernando Pessoa a propósito desse imaginário e desses seres que eram concebidos na cabeça dos navegantes, dos navegadores e de todo o povo que ficava receoso com a partida dos marinheiros. Temos o mostrengo, que provavelmente vocês já conhecem. O mostrengo, que está no fim do mar, na noite de breu ergueu-se a voar. À roda da nau voou 3 vezes a chiar e disse: quem é que ousou entrar nas minhas cavernas que não desvendo, meus tetos negros do fim do mundo? E o homem do leme disse tremendo: El Rei Dom João II. Reparem que o poema não está com destaques da mesma cor, por uma razão muito simples. Os amarelos remetem para o imaginário e o vermelho remete precisamente para a ousadia do povo português em avançar para um território até aí desconhecido. Quando o mostrengo diz que os portugueses ousaram avançar num território que não era por ele desvendado e que se situava no fim do mundo, está a mostrar que os portugueses são seres extraordinários, ou um povo extraordinário. E temos então nesta interrogação retórica a mitificação do próprio herói português. O homem do leme, apesar de estar tremendo, e reparem no verbo, que remete para uma ação contínua, tremendo, não descola as mãos do leme e mantém a firmeza do seu líder e da vontade do seu líder, Dom João II. Vamos avançar para a próxima etapa. A Torre de Belém,
que também é um ícone, ou seja, um dos símbolos da cidade de Lisboa, que quando foi construída, no início do século XVI, estava em pleno leito de rio. Toda esta torre simboliza um cruzamento entre os dois mundos. No fundo, esta torre parece uma torre de um castelo medieval, mas já com toda esta zona avançada, que remete um bocadinho para um navio, e que se destinava a albergar uma arquearia já mais avançada. Portanto, é um cruzamento entre dois universos, o universo medieval e o universo já moderno. Aqui vemos os exemplos do que seriam os antigos paióis, que depois foram convertidos em calabouços, e aqui de uma das várias salas, salas de recepção, salas nobilitadas, porque na realidade, embora fosse uma torre defensiva, aqui vemos uma escultura de Nossa Senhora, embora tivesse uma função claramente defensiva, aliás, do outro lado do rio existia uma outra torre, mais ou menos simultânea em termos cronológicos, que serviam para defender a barra do rio Tejo. Mas, na realidade, esta torre acabou por ter funcionar mais como símbolo do que propriamente como defesa. Muito bem, mas vamos avançar aqui, mas os descobrimentos não foram só o lado glamouroso, o lado épico. Os descobrimentos têm duas vertentes, tem a vertente épica e tem a vertente antiépica. E uma das vertentes antiépicas pode ser vista aqui nas questões da pirataria. Deixamos uma sugestão de leitura. A Pirata é uma obra de Luísa Costa Gomes e podem ver ali a história aventurosa de Mary Read, Pirata das Caraíbas. É uma biografia ficcionada da célebre Mary Read, uma das poucas mulheres dedicadas à pirataria de que há memória. Portanto, é uma figura diferente do habitual. Mas um território dominado pelo elemento masculino, mas onde também aparece o elemento feminino. Vamos avançar na nossa visita agora para Évora. Pronto, Évora é uma cidade que também tem um passado muito misturado. Vemos aqui o exemplo do Templo Romano do século I. Erradamente, tenho que forçar isto, designado como Templo de Diana. Na realidade, ele não é dedicado à deusa Diana. Foi construído no tempo do Imperador Augusto e é um templo imperial. Toda a cidade de Évora teve uma importância muito grande também no período romano. Temos termas romanas, temos toda a própria organização da cidade vem desse período, mas foi adquirindo importância ao longo de todos os séculos e sobretudo no século XVI. Vemos troços de muralha sucessivamente acrescentada. Essa muralha vem do tempo também da presença árabe em Évora, foi também muito forte. Aliás, Évora tem também uma moraria, portanto, uma zona onde mais tarde os habitantes de origem muçulmana ou de origem árabe foram albergados, e tem depois todo um acrescento. Aqui vemos as termas romanas que estão dentro da própria Câmara da cidade. Aqui vemos um fragmento da célebre Capela dos Ossos. Aqui vemos a Universidade, que também é fundada no século XVI. E aqui parte da Igreja de São Francisco, que foi fundada no século XIII, mas que foi apropriada e engrandecida por Dom Manuel, que aqui viveu e aqui residiu, teve a sua corte. Aqui vemos também a Praça do Giraldo, que é uma das praças principais da cidade. Portanto, toda a cidade traduz uma grande amálgama entre habitantes mais antigos, entre a presença romana, muçulmana e depois cristã, e com um grande destaque para o século XVI, de facto. Muito bem. Vamos avançar então agora para a ponta extrema de Sagres. E terminamos esta visita com um dos cabos descrito desde a Antiguidade como um promontório cheio de negros rochedos. Ele é já descrito assim por escritores do século IV depois de Cristo e até anteriores. Portanto, ele já vem nas referências dos geógrafos romanos como sendo um cabo muito difícil de alcançar e de atingir. E aqui temos a figura ficcionada, portanto interpretada por um ator, do infante Dom Henrique, e das caravelas, uma animação a partir de mapas da altura, que mostra o que seria a escola de Sagres, na realidade, associada ao infante Dom Henrique, não existiu como tal.
não existiu provavelmente um edifício de uma escola, existiu sim uma fortaleza em Sagres, de onde teriam partido muitas dessas caravelas. Na realidade, seria em Lagos que muitos desses estudos se criaram e se fizeram. Aqui vemos as várias viagens que foram feitas, com algumas referências para os tais monstros e quimeras que povoariam, que povoariam estes mares desconhecidos. Lembrem-se, todo este território, e aqui temos uma animação também ficcionada de representações orientais, porque desde que até mais tarde a presença no Japão, portanto, os portugueses conseguiram alcançar mais tardiamente todos estes territórios, aqui a presença no Brasil e na América do Sul. Portanto, vemos todo esse imaginário que a partir de Sagres foi possível conquistar através desta ficção. Aqui temos provavelmente a fortaleza, que foi fundada, existe já referências do século XV, a Capela de São Sebastião, e toda esta imensidão que se estendia à frente deste promontório. Muito bem. Vamos então terminar a aula deixando-vos com este poema. Obrigada, voltaremos na próxima aula e continuaremos a nossa explicação. Adeus. Muito obrigada.